O presidente Lula deve conversar na próxima semana com os líderes do Congresso, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, sobre a reforma ministerial. Lula quer ouvir os presidentes sobre mudanças e pautas de interesse do governo. Entre as possíveis alterações está a troca de Márcio Macedo pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann, na Secretaria-Geral da Presidência da República. A pasta do Desenvolvimento e Assistência Social também ficou na mira da reforma, após a crise com o ministro Wellington Dias, que foi desmentido pela Casa Civil sobre um possível aumento no valor do Bolsa Família. A fala do ministro teria irritado o presidente Lula. Ana, posso começar com você agora a discussão? Pode. Poder não pode, né, Lívia? Mas já que você me chamou, vamos lá. Reforma ministerial. Tá. A gente está falando de reforma ministerial desde o final do ano passado. E agora, nessa virada no Congresso Nacional, nessa mudança de presidentes, o presidente Lula está se encontrando muito com o Hugo Mota e com o Davi Alcolumbre, está querendo introduzi-los nessa discussão de reforma ministerial. E para além desses nomes que eu já citei, que podem ter essa dança de cadeiras dentro do ministério, é preciso acomodar também interesses dos presidentes da Casa, do Congresso, Câmara e Senado, e de partidos que são importantes para a governabilidade do presidente Lula. Será que vai dar para abraçar tantos interesses? Quais são as suas expectativas em relação a essa reforma ministerial? Lívia, você sabe que tem uma coisa engraçada. Enquanto você lia a notícia, eu estava aqui fazendo um paralelo com um treinador de time de futebol. Eu não sei se vocês já repararam, mas o treinador ele é contratado com louros, com muita honra, muita glória. Aí passa 4 jogos, ele perde 2 partidas. De repente, os dirigentes já vão e já tiram o cara. Porque, não, a culpa do time estar perdendo é dele. Essa é um pouco a impressão que eu tenho com essa quantidade de reformas ministeriais que são aventadas. E isso não é só desse governo que eu estou falando, mas acabou virando uma praxe dos governos brasileiros de ficar trocando ministro toda hora. E isso faz com que, na minha visão, o trabalho ele não consiga ser de longo prazo, de médio prazo. Primeiro que a gente tem eleições de 4 em 4 anos. Então, por si, a gente já está falando de curto prazo, porque provavelmente vai mudar o governo, vai mudar toda a estrutura das equipes. Mas dentro de um mesmo governo, você trazer esse monte de alterações não me parece algo razoável, porque é meio que você não deixar as pessoas trabalhar. Dito isso, você reconhecer, e às vezes eu tendo a achar que é mentira, no que eu não estou escutando, que eu estou escutando, você reconhecer que você pretende fazer uma reforma nos seus órgãos de governo para acomodar interesses de parlamentares, me parece um escárnio com o que significa administração pública e com o interesse que todos deveriam ter, não importa se do Legislativo, se do Executivo ou do Poder Judiciário, que é o melhor para a nossa sociedade. Então, para mim, soa muito como uma grande piada, do tipo, nossa, vamos ver aqui como nós vamos favorecer, porque aí ele vai me ajudar em troca, vai me ajudar. Eu entendo que tem uma conjectura política, é assim que se faz, mas tudo tem limite. A gente está falando de ministério, a gente está falando das pessoas de alto poder do governo que estão sendo trocadas, não pela sua qualidade técnica, não pelo trabalho que elas fazem, mas por interesses políticos. Raquel Galinatti também conosco hoje. Raquel, boa tarde para você. Eu concordo 100%, acho que você também com a Ana, mas nós temos uma realidade que impera, que é, se o governo não mexer os pauzinhos, não atender a certos interesses, não há governabilidade, a pauta não anda no Congresso Nacional. Infelizmente, é essa a realidade que nós temos. Com base nisso, como é que você está acompanhando essas movimentações da reforma ministerial, não só para atender interesses de partidos do Centrão, por exemplo, mas o próprio PT também, que tem alas diferentes aí com interesses diferentes, tirar a Gleisi Hoffmann da presidência do PT e alocá-la na Secretaria-Geral da Presidência, é um movimento importante. Como é que você está acompanhando essas discussões? Primeiramente, boa tarde a todas, minhas amigas de bancada, você que brilhantemente sempre nos conduz e aos nossos telespectadores com uma audiência qualificadíssima. E é muito importante que a gente tenha essa fala, para dizer o óbvio. O que significa os ministérios hoje, as secretarias, tanto no âmbito do Estado como do município? Seriam
aqueles homens e mulheres de confiança que deveriam ter qualificações aptas e correlatas às pastas que irão presidir, secretariar e que irão comandar. O que ocorre hoje é que, por uma série de problemas que ficam no vácuo, como, por exemplo, a gente volta e meia escuta o funcionalismo público que deixa de forma inchada a máquina pública. O funcionalismo público com excesso de salários. Vamos fazer a reforma entre os funcionários e servidores públicos. E outra situação que sempre se fala é os cofres públicos, desvio de dinheiros públicos. Se tivéssemos secretarias e ministérios com servidores apenas concursados e não em cargos comissionados, um problema que muito afeta e impacta a estrutura governamental do país já seria tirada. Outro problema, se tivéssemos normas de compliance rigorosas do dinheiro dos cofres públicos, a implementação a correção do uso adequado do dinheiro público, a autonomia, claro, financeira orçamentária, mas sempre com um crivo rigoroso e uma transparência rigorosa, eu aposto que tais titularidades de ministérios e secretarias não estariam tão cobiçados. E aí nós daríamos margem àqueles técnicos e profissionais que, por aptidão ou por entender como um propósito o serviço público, políticas públicas, aí alterar o nosso sistema governamental. Muito se dá porque a gente tem muitas ressalvas, nós temos muitos parentes e oportunidades para que, infelizmente, desvios, e eu não estou nem falando desvio de dinheiro, eu estou falando de desvios de finalidade, ocorrem, que é o exemplo. Nós não temos técnicos em nenhuma pasta dos ministérios no governo federal. Muito pelo contrário, nós temos nomes poderosos políticos e ali interesses políticos acoplados que integram. E todos os nomes que estão pulverizados, desde Tabata Amaral, desde a Gleice Hoffmann, todos os nomes pulverizados, não só do PT, mas de partidos aliados, também não são técnicos nas pastas almejadas. Raquel, e eu vejo essa realidade não só nesse governo, né? É uma quase que uma cultura da política brasileira. Quando se definem, quando um presidente é eleito e vai se definir quem vai compor esse governo, obviamente que alguns nomes o governo consegue conciliar a qualidade técnica com o interesse político, mas nem sempre isso acontece. Não é uma crítica, imagino, que você esteja fazendo a este governo. É uma realidade da política brasileira. Realidade estrutural. Sim. É uma realidade estrutural, porque qual a cobiça de você secretariar uma pasta, dirigir ou comandar um ministério, se você não tem o conhecimento técnico básico? Qual é o interesse? Qual é o interesse? Da sociedade que não é. A gente sempre fica no final da fila, por último, né? Por último. Sempre fica por último.